Nós estamos vivendo um período da igreja, né, que é um período privilegiado, né, que é a quaresma. Mas é porque às vezes a gente não tem muita dimensão nem do que isso significa, nem do que isso significa na nossa vida. E a gente corre o risco de que, pela loucura dos dias, da correria que a gente vive, a gente entrar e sair pela quaresma como todo ano, sem parar, né? Sem pensar o que de verdade isso é para a vida de cada um de nós. E quando Jesus passa pelo deserto, a primeira tentação que ele recebe, o demônio diz a ele estava com fome, 40 dias e 40 noites, fala com ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? É que? Nem só vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Compreenderam o que significa essa palavra? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, o meu filho falou essa frase porque nós temos corpo e alma. E a nossa alma é incorpórea. Por isso que o pão que você come não alimenta a sua alma. De que alimenta a nossa alma? Acabamos de falar o que Jesus falou. Da palavra? Muito bem. Tem mais de 2000 anos que isso foi dito. Quantos de nós aqui hoje lemos a palavra de Deus todos os dias? Compreendem o que Deus Pai disse? Nem só de pão vive, mas de toda palavra que sai da boca. Aonde está essa palavra? Na Bíblia. E eu não leio. Eu não me alimento. Por quê? Porque de verdade a gente precisa parar e pensar na nossa vida. Porque o nosso caminho aqui na Terra, ele é muito curtinho, é uma aventura, né? É um sopro. Passa muito esperto, é muito rápido. E não é possível que a nossa vida se resume a nascer, crescer, casar ou não, ter filho ou não, e morrer. Pode ser só isso? Não. Mas a gente resume a não pensar nisso. E a gente leva a vida assim, numa loucura, de uma correria, buscando aquilo que de verdade não nos alimenta, não nos dá uma alegria infinita, porque a alegria que nos preenche é a alegria de Deus, porque ela é infinita. Então, quanto nos falta da consciência de que de verdade, isso não é uma história, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Por que você existe? Porque eu fui sonhado, eu fui sonhada por Deus. Por isso eu existo. Para quê? Para fazer companhia para Ele. Um dia nós vamos passear no jardim. Um dia nós vamos poder tomar um chá. Um dia, tem tantas iguarias preparadas para os filhos dele. Um dia. Será que a gente de verdade pensa nisso? Tenho certeza que não. Isso nem passa na nossa cabeça. Mas é real. Aí então, a quaresma é uma época que a gente precisa pensar no nosso batismo. No batismo eu me torno filho, filha de Deus. Então eu sou um filho ou uma filha amada. Quando Moisés chegou com o povo, e que Deus desceu do Sinai, que Deus deu as tábuas, deu a lei, Deus fala para Israel, fala para o povo, que aquele ali, aquela orientação, o decálogo, que todo mundo fala: nossa, mas Deus só falou, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás.
Na verdade, aquilo ali foi pela primeira vez que um Deus revela ao povo aquilo que lhe agrada. Tem um salmo que diz: ditosos somos nós, porque nos foi revelado aquilo que agrada a Deus. Então, na verdade, aquilo lá não é na proibição, mas aquilo que nos protege, porque ele fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. E quando a gente peca, a gente se torna escravo. Filho, mas a gente não é escravo hoje, ou ilusão. Do dinheiro, do status, do poder, daquilo que eu vi, daquilo que vão pensar de mim, daquilo que eu tenho que fazer. Ou nós só temos um que nos liberta de tudo, que é Deus. Então, a quaresma é um período onde eu tomo consciência que eu sou um filho amado, e que eu venho de onde nós viemos? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? O amor. Isso tem que ficar gravado em vocês, gente, que vocês têm que carregar isso na alma. De onde eu venho? Do amor. Para onde eu volto? Para o amor. Então, o período da quaresma é um período para me fazer pensar que eu venho de Deus e que eu tenho um caminho para caminhar. Qual que é esse caminho? Quem falou, eu sou o caminho? Jesus. Ele é o nosso caminho e Ele vai nos devolver nos braços do Pai. É uma história maravilhosa de amor. Jesus veio nos buscar, nos resgatar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Essa é a nossa história de amor. Esse é o mistério maravilhoso dessa redenção, que um dia nós vamos entender, mas que Deus veio buscar cada um de nós. Então, se eu preciso entender que nós somos feitos para o amor e não para a dor, porque senão a gente não sobrevive nos momentos difíceis da nossa vida. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar cravado no coração de vocês. Isso nunca pode ter dúvida. Se não fosse assim, esse ano eu não daria conta de hoje estar celebrando 2 anos que o Dudu foi embora. Hoje o Anselmo, hoje meu marido, hoje faz 19 anos que a esposa dele foi assassinada na frente dele. Então, quando a gente não para naquilo e diz, não fomos feitos para a dor, apesar da vida trazer a dor, não fomos feitos para isso, fomos feitos para o amor. Então, a última palavra da nossa vida não pode ser morte, tem que ser ressurreição. Isso é uma coisa belíssima, que eu não tenho dúvida que um dia você vai ver, Dudu, que um dia o Anselmo reencontra a esposa dele, não tenho dúvida disso, porque se isso não nos mover, se essa história de amor de Deus por nós não nos puser a caminho, está errado. Então eu preciso me nutrir da palavra de Deus, eu preciso pôr a minha vida diante dele e falar, eu sou sua filha. É claro que eu te enterrei, também sou soterrado aqui no meu coração, eu recebi o batismo, eu soterrei o Senhor, está pura pedra e terra, eu preciso fazer com que o Senhor ressuscite dentro de mim, vai ser a Páscoa. Eu preciso viver de verdade essa alegria de um Deus que me ama. Se eu tiver essa dúvida, eu não saio do lugar, eu não saio, eu tenho que continuar caminhando nos desafios que a vida traz, sabendo que eu estou na mão de quem? De Deus, que é meu Pai e que me ama. Se eu não carregar essa certeza, eu sou destruído pelo mundo. Compreendem? O mundo nos destrói, porque nós estamos andando na contramão do mundo. E eu afirmo, nós temos um Pai que nos ama, e essa história não é de brincadeira. Então eu preciso que eu me alimente da palavra, porque é essa palavra que vai me dar sustentação. Fala, Filó, mas por onde que eu começo? Se você tiver um aplicativo que se chama Pocket Terço, é um dos, você terá a leitura da Bíblia todo dia. Você tem uma leitura, você tem o Salmo e tem o Evangelho. Se você lê isso todo dia, no final do ano, leu tudo? Cada ano um Evangelho, é maravilhoso, ainda tem até uma meditação, caso queira, o Salmo pode até ser cantado, mas escuta aquela palavra, que é tão lindo, porque a cada manhã a misericórdia de Deus se renova, está escrito na palavra dele, a cada manhã a misericórdia dele se renova, se não fosse assim já estava roubado, mas renova, e ele me põe de pé e fala, coragem, por quê? Porque eu estou contigo.
A cada manhã eu posso receber o alimento que Ele deixou para nós. Santo Agostinho disse: Deus deixou uma Eucaristia para cada dia. É o remédio da fraqueza de cada dia. Não desperdice. Compreendem, Deus colocou tudo para que a gente caminhe na presença dEle. Então faça essa aventura. Experimenta o que é caminhar na presença. Desperta a consciência de que você caminha na presença de Deus. Desperta a consciência. Que aquela frasezinha que está escrita assim: sorria, você está sendo filmado. É real. A gente acha que é brincadeira, não é brincadeira, é real. É real, nós estamos na presença de Deus vivo, todos os dias. E a hora que você está muito cansado, lembra que você está na presença dEle. Lembra que Ele está vendo tudo que você está fazendo. Mais ninguém precisa ver, precisa? Não, eu só preciso fazer as coisas para que Ele veja. Porque eu sou filha dEle, e a minha vida é para agradar a Ele. E a mais ninguém. Mas a gente faz tudo o inverso, a gente faz tudo para agradar os homens e nada para agradar a Deus. Nossa, o que eles vão pensar de mim? Então, eu assumir que eu sou cristã, eu assumir que realmente eu faço as coisas por causa dEle, te compromete? Claro. E graças a Deus que nos compromete. Então, é preciso que a gente alimente, rezar o salmo, e ter uma palavra que te sustente nessa hora, que te dê força para dar conta da caminhada. Quando você pensa que está cansada, você lembra do Salmo, você lembra de Isaías que fala, mas aqueles que contam com o Senhor, né? Ele renova as nossas forças. A gente corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque é Ele que restaura. Mas se eu nem lembro da palavra que me alimenta, e se eu não alimento a minha alma vai adoecendo, eu deprimo, eu tenho crise de ansiedade, eu fico aflita com tudo na vida, porque eu nem sei o que está escrito em Mateus 6, 24 a 34, não vos preocupeis com o dia de amanhã, o dia de amanhã não te pertence. Por mais que você se esforce, você pode acrescentar um só minuto a duração da sua vida? Não, e a gente tem a ilusão que tem o controle 360 graus da vida, e morre de aflição e de ansiedade. Isso me lembra a personalidade de duas crianças minhas lá no consultório, bonitinhas demais, uma de 6 e outra de 5, isso é a mãe conversando comigo sobre elas. A de 6 chora com tudo, vê uma criança no sinal, chora, quer saber onde é que está o pai e a mãe dela, e chora de ficar deprimida. Aí descobriu agora a consciência de que a mãe vai morrer. Aí está lá chorando: mamãe, você não pode morrer, você não posso ficar sem mãe, não posso ficar sem pai, e chora. A irmã dela falou: mamãe vai morrer agora? Não, então não dá tempo de brincar, vou brincar. Olha a diferença de uma e de outra. A outra ela chorando: mas é agora que ela vai morrer? Não, então, é assim a gente. Então, se eu tenho consciência de que eu sou filha, e foi uma filha sonhada, Ele me desejou, só por isso estou aqui, e Ele sonhou com cada um de nós, e nos sustenta até esse momento que estamos aqui reunidos, e só estamos aqui porque Ele nos sustenta, o amor dEle assim quis. Eu estava lendo sobre tantos santos, e Jesus falando assim: eu sonhei com cada santo antes que eles existissem, e eu os chamei. E a gente acha que pode fazer alguma coisa? Nós não fazemos nada sem a graça de Deus. Nós não somos capazes de respirar, não somos capazes de levantar, não somos capazes de um bom pensamento sem que Ele faça em nós. Ele é tão bom que deixa a gente pensar que a gente que faz. Não é Ele mesmo. Eu já falei, eu contei para vocês isso. É menino querendo ajudar a mãe a fazer bolo. A mãe deixa o menino mexer lá as coisas. Depois que o bolo está pronto, mais atrapalha a mãe do que ajuda. A mãe fala com o pai: olha que lindo o bolo que ele fez, ou que ela fez. Na verdade, não foi ele que fez, foi a mãe. Assim Deus é. Ele nos dá os dons, que são dele, e nos permite parecer que nós é que somos bacanas, mas quem faz tudo é Ele. Para e pensa, está escrito na palavra: o que eu tenho que não me foi dado por Ele? Nada. O que eu sei que não me é dado por Ele? Nada. Tudo foi Ele que deu. Os dons são dele.
Compreenda. Então, o período da quaresma é um período privilegiado para que eu possa compreender, ver a minha vida sob um outro olhar. Que bom que Deus parou vocês hoje e colocou aqui, e para que vocês começassem a pensar na sua vida. Saia um pouco da sua vida e se veja. Fala, por que eu estou correndo tanto? Por que eu luto tanto? Por que eu estou acumulando tanto? Para quê? Se diante dele eu tenho que apresentar a minha alma, como é que eu estou cuidando dela? Quantas jovens eu tive semana passada no consultório, mães de 30 e poucos anos chorando em tratamento, porque estão numa ansiedade que elas não dão conta de se segurar. Mas nenhuma tinha vida de oração. A oração é a arma que Deus deixou para nós, e Jesus fala, sem a oração vocês não irão a lugar nenhum. A oração é o radinho que Deus deixou quando a gente sai de casa. Sabe quando aqui é do interior igual eu, que saiu de casa, que a gente podia ligar de vez em quando para casa para falar, está tudo bem, chorando, mas falava, não, está tudo bem, porque não podia reclamar. Está tudo bem. O radinho, a oração que Deus Pai deixou, fala, ó, que você ficar com saudade, você pode falar comigo. Isso é espetacular. Mas é uma oração que imprima na sua vida, é uma oração que tem que transformar a sua vida, é uma oração que eu tenho que virar para Ele, e de verdade me rasgar diante dEle, e falar, Pai, está difícil, a prova está pesada, mas eu não reclamo do Senhor, eu falo com o Senhor, e termino com confiança e falo, mas eu sei que o Senhor pode me socorrer, o Senhor conhece a minha miséria, sabe daquilo que eu sou capaz, e sabe que eu não vou dar conta se o Senhor não fizer alguma coisa. Ele sabe, Ele nos conhece. Mas é preciso que a oração tem que incidir na minha vida. Eu falo com ele, o senhor sabia que eu tenho que tomar uma decisão? Hoje lá no consultório eu acabei de receber uma proposta. Falei com ele ali já, falei, o senhor escutou? É para fazer o quê? Claro que depois dá a resposta, não sei o que é. Depois o senhor responde, se é para ir, não ir. O senhor responde. Se isso vos agradar, se estiver de acordo com o que o senhor pensou, eu estou aqui para cumprir. Mas é preciso tudo perguntar, tudo tem que participar. É Deus que quer entrar na nossa vida e fazer com que a nossa vida aqui seja um retrato daquilo que Ele deseja. Nós fomos criados para ser feliz. A gente não acredita nisso, né? Ainda mais hoje, né, Tassiano? Estou celebrando a morte do meu filho, celebrando que ele voltou para casa. Como é que a Filó pode falar que eu fui criada para ser feliz? Mas é feliz. Deus nos criou para a felicidade. Claro que o Dudu fez uma outra opção. Mas nem por isso te arranca essa certeza dessa alegria que nós somos criados. Porque o amor pede eternidade. Por isso que não pode acabar. O amor pede eternidade. Por isso que é Deus conosco. Por isso que um dia, apesar da dor, apesar do tanto que você já chorou hoje, a gente anda e chora. Mas anda, porque a proposta é que a sua vida ainda não encerrou. Como não encerrou com nenhum de nós que estamos aqui. Mas que a gente esteja na alegria de, mesmo no meio de choro, a gente fala com ele, mas eu sou criada pelo Senhor, podia não ter me criado, mas me desejou. Então o Senhor deseja que eu faça o quê? O que o Senhor espera? Há um Salmo 139 que eu queria que hoje você chegasse em casa, lessem ele, Salmo, em algumas Bíblias 139, na outra 138, que tem uma frase, tem um versículo que fala assim, vê, Senhor, se eu não ando por um caminho fatal, às vezes estou no caminho errado, e conduze-me pelo caminho eterno. Então fala, Senhor, eu clamo, né? Você fala, escuta, olha se está no lugar, olha se eu estou fazendo as coisas que são certas. Por quê? Porque eu quero voltar para casa, porque eu sou sua filha, eu sou seu filho. Eu já sei que eu sou amada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil na minha vida. Me ajuda a acreditar que eu fui feito para ser feliz. Pode ser que a gente não seja feliz aqui, mas a felicidade será nos dada. De São Paulo diz, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É preciso que eu leia essa palavra de Deus e tome posse dela. Fala, a palavra de Deus é a carta de amor que Ele fez para mim. Porque a hora que eu posso ler a palavra, essa palavra é Jesus vivo. E eu posso ler, quando Ele fala assim, consolai o coração do meu povo, consolai. Dizei a eles que todas as lutas terminaram. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te libertei, eu tirei do Egito. Fala, Senhor, me tira daquilo que me escraviza.
e me faça ser livre. Porque não tem uma coisa mais maravilhosa que Deus fez, que é a liberdade. Ele, inclusive, nos dá a liberdade de achar que Ele não existe e de prescindir dEle. Mas nos dá uma tranquilidade absurda, uma confiança louca, um abandono, uma paz, quando você fala, sou sua, só faz o que o Senhor quiser. Quando a gente pode descansar nele, quando a gente pode pedir um colo a Ele. Aposto que tem um filme que tem muito tempo que vocês não assistem. Ele é tão antigo, mas que eu acho que vale a pena vocês reverem. Marcelino Pão e Vinho. Quantos assistiram? Geração nova não viu. Está no Netflix, deve estar. Marcelino Pão e Vinho, conhece essa história? Uma criança de 5 anos de idade que se tornou santa. Marcelino, foi criado pelos monges, porque a mãe morreu no parto e deixou ele na porta do mosteiro. E quando ele olha para Jesus na cruz e fala com ele, você está com a cara de quem está com fome. E o Frei fazia só um pão e dividia em pedaços, um para cada um. Ele lá roubou o pão, uma fatia de pão. Foi lá no sótão, que era um lugar proibido, esperava os monges. Pôs o pão numa mesa, de uma limpeza, que você quer desmaiar com a sujeira. E ele sobe na mesa com aquela mãozinha suja, pega aquele pão imundo e fala com ele, então para você. E Jesus desce da cruz. É preciso ver essa pureza. E os dois conversando. É uma coisa de morrer de emoção. Jesus fala com ele, você sabe com quem você está conversando, Marcelino? Ele fala, eu sei. Quem eu sou? Você é Deus. Você não tem medo, Marcelino? Não. Não tenho medo. É disso que não podemos ter medo. Nós precisamos de entender que Ele é Pai e pedir a Ele colo. Colo. Fala, Senhor, me ajuda quando é difícil. Me ajuda a conduzir. Eu quero me alimentar. Jesus, eu não tenho tempo para ler a palavra. Me ajuda, Ele vai te dar o horário. Senhor, me ajuda. Me ajuda a te visitar várias vezes. Me ajuda a rezar o terço. Me ajuda a fazer um caminho cristão. Me ajuda a confessar, mas eu tenho vergonha. Vai lá e fala com ele, eu vim cá porque eu não presto. Isso mesmo, ele fala, eu sei. Qual que é a novidade? Nenhuma. Vai lá. Fala, eu pensei mal, eu julguei mal, perdão. Ele vai te perdoar. É o único lugar que você entra e declara o culpado e sai inocente. Não tem outro. Aproveita a chance, que é aqui. Então, o que eu desejo hoje? Que vocês despertem para a consciência que caminhar com Deus é difícil? Não é fácil não. É muita tribulação, é muita luta, mas é uma aventura sem preço. É uma alegria. Saber que a gente tem Ele é algo que conforta o meu coração. Tem dia que eu falo, gente, meu dia não acaba, mas eu olho para o lado e eu sei exatamente que Ele está lá. Falo, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ter permanecido. Eu tenho uma gratidão a Deus por não ter me deixado. Eu falo com Ele, obrigado, Senhor, que o Senhor não me abandonou. Quantas vezes o Senhor deve ter me buscado? Quantas vezes o Senhor sentou pacientemente e me aguardou ter força para andar? Quantas vezes o Senhor me esperou na minha dor e quando eu falei, vamos Jesus, Ele falou, então vamos. O Senhor se reduziu para me fazer crescer. Isso não tem preço. Um Deus que te espera, que te alimenta, que te nutre a cada dia, que te alimenta com a palavra, e que quando você fala, eu não dou conta, Ele fala, mas eu estou aqui. Eu sou a sua força, eu sou o seu sustento, sou eu a sua coragem. Então não tenhais medo. Então quando eu falo, Senhor, amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião dificílima, já rezei, falei, só vai comigo. Então a certeza de que eu estou amparada, não tem preço. É isso que te faz andar, é isso. Então quando eu falo com vocês, nós estamos tendo a quaresma, a oportunidade de primeiro de ter uma casa de Deus, onde a gente se recolhe, e vem aqui na casa dele e fala, Pai, e fala, oi. E ao mesmo tempo que eu estou dentro da minha casa e eu posso rezar, e ele fala, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta. E ele sabe da nossa dificuldade de silenciar o coração e a cabeça. A gente encerra o lábio, mas o resto continua falando. Que a gente precisa silenciar e precisa da graça dele para falar, me ajuda a ficar quieto, me ajuda a te ouvir, me ajuda a silenciar, porque o Senhor está aqui. Eu não quero fazer um monólogo da minha oração, mas eu quero um diálogo. Eu quero vos ouvir, me ajuda,
fala que o teu servo te escuta. Me ajuda. Não me deixa ficar falando repetidamente. Me ajuda a entender que quando eu fecho a porta, para que nada me perturbe, tem uma correspondência em Apocalipse, que a porta se abre do céu, e que eu posso ir lá. Como o Senhor chamou João e falou, vem, eu posso ir. E eu vou entrando e tem uma senha para entrar. E a senha é Pai. Fala Pai, fala a sua espera. É de morrer. Um Deus que nos espera, que nos aguarda somente para nos colocar no colo, nos alimentar, enxugar as nossas lágrimas e falar, não chore. Eu sou teu Deus. Eu te seguro, eu te guardo na palma da minha mão, está tudo escrito. Eu sei quantos fios de cabelo está marcado, está na sua cabeça. Eu te conheço. Eu sei quando você levanta, quando você senta. Eu sei se você está nervosa, se você está aflita. Eu te conheço. Então, quando nós temos essa oportunidade da quaresma, de viver com mais profundidade, de ver a sua vida e falar, Jesus, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu quero poder viver na alegria com o Senhor. Mesmo quando eu tenho que passar por situações difíceis, eu sei que a minha mão está ancorada na sua mão. E isso me basta. Como disse Santo Agostinho, só Deus nos basta. São 2 sílabas, Deus. Isso nos basta. Então compreender isso me ajuda nesse tempo que falta da quaresma, a viver com mais profundidade a minha fé. Me ajuda a entender a dimensão daquilo que o Senhor criou, que sou eu. Sou uma obra das suas mãos, poderia não existir, mas o Senhor me convidou à vida. Faça com que a minha vida valha a pena. Faça com que o Senhor olhe para mim e fale, é minha filha, é meu filho. Que o Senhor tenha orgulho daquilo que eu desempenho pela sua graça, mas somente porque eu fiquei aberta, não porque eu tenho algum mérito, apenas de falar, seja feita a vossa vontade a cada manhã. Que a cada manhã eu me entregue nos seus braços, eu possa repetir, seja feita a vossa vontade, e dizer ao Senhor, eu te amo. O Senhor é meu Deus, ainda estou longe de te amar como o Senhor me ama, mas eu quero poder te amar, eu quero fugir de tudo que me leve a pecar, porque eu não quero te magoar, eu não quero te ofender, eu não quero te decepcionar, eu não quero, Senhor, mas sem a vossa graça eu não sou capaz. Fica comigo, porque senão eu vou te trair. Eu falo com ele todo dia de manhã. Se o Senhor não colar em mim, com um super bonder, eu vou te trair. Presta atenção, que eu te traio rapidinho, facinho. Porque eu não presto para nada. Mas me ajuda. Me ajuda, eu quero de verdade não te ferir. Então esse é o momento que a gente tem de poder ver que graça recebemos a cada ano, quando Deus nos para. Por 40 dias, fala, vem. Não saia dessa quaresma do mesmo jeito que você entrou. Caminha comigo. Vem. E você vai chorar? Vai. Vai cantar? Vai. Mas eu estou aqui. Se você tiver medo, eu te amparo. Quando o Marcelino sai correndo, porque está chovendo, e ele entra lá no sótão, para na porta e fala com Jesus. Jesus está na cruz, ele fala, eu vim caso o Senhor tivesse com medo da chuva. Jesus fala, você está com medo, Marcelino? Ele fala, então se achegue aqui. E ele aperta, e ele abraça as pernas de Jesus. Que a gente possa abraçá-lo essa noite. Fala do medo, fala da dor, fala do desejo de caminhar com ele, fala da vontade de ter uma vida cristã de verdade. Fala, Senhor, eu quero de verdade incomodar o mundo. Senhor, eu quero de verdade andar na contramão do mundo. Eu quero assumir os valores evangélicos. Me ajuda a guardar cada palavra que está escrita na Bíblia e tomar posse de que isso é a sua vontade e a sua palavra, a sua carta de amor para mim. E que eu possa todos os dias, me concede, por intercessão de Nossa Senhora, hoje, a graça que a partir de hoje, todos os dias Ele nos conceda a graça de escutar a palavra. E que essa palavra, na hora que vocês escutarem, peça ao Espírito Santo, que essa palavra que eu estou escutando, que ela possa gerar vida no meu coração, para que de verdade, que se essa palavra não gerar vida, se ela não for germinada e gerar vida, ela não valeu de nada, o Evangelho está morto e Jesus está no passado. Mas que ele seja atualizado a cada dia e que você saiba que a partir de então, toma consciência do companheiro que te foi dado. Esse companheiro que se chama Jesus vai te devolver aos braços de um pai amoroso, carinhoso, que vai dizer, quanta saudade,
Deus espera cada um de nós para um abraço, né? Quando eu penso nisso, é de chorar. Deus nos espera para um abraço. Ele não vai perder nenhum dos filhos dele, que custou o sangue de Jesus. Vamos pedir a Ele que nos conceda a graça, tomar consciência de que isso é verdade, para que nenhuma notícia ruim nos derrube. Assim como disse Santa Teresa, que nada te perturbe, que nada perturbe o seu coração nesse dia e nessa semana, nada te abale, nada possa te amedrontar, somente Deus nos basta. Nós somos dele e estamos na mão dele. Ninguém, nenhuma força será capaz de nos arrancar das mãos do nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos iniciando uma época forte na igreja de oração, que é a época, tempo da quaresma, né? O tempo da quaresma é um tempo que nos convida a uma reflexão séria da nossa vida, através da oração, da penitência e do jejum e da caridade. É uma época de muita reflexão. Quando Jesus inicia o tempo dele, tempo de falar, né? Tempo de falar. A gente observa lá no Evangelho de São Marcos, que a gente viu domingo, no capítulo 1, no versículo 12, para quem tiver com a palavra de Deus aí. E logo depois que Jesus foi batizado, fala assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando vocês, porque Marcos, ele fala tudo numa brevidade, né? Tudo tão curtinho, diferente do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, que explica todas as tentações, ele fala tudo muito curtinho. Mas quando Jesus é batizado, é a mesma coisa que acontece quando Nossa Senhora recebe o anúncio de que ela vai ser mãe. A palavra fala imediatamente, apressadamente. Jesus foi levado ao deserto, apressadamente Maria foi até a casa de Betânia, lá na casa, de Marta e Isabel. Por que é tudo tão rápido? Por que tem pressa? Porque o amor tem pressa. Por que Nossa Senhora correu? Porque o amor tem pressa. Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Por que Jesus permitiu ser tentado? Permitiu ser tentado. São Leão Magno fala que ele permitiu ser tentado para que ele pudesse nos ajudar, né? Nos orientar, e com o exemplo dele pudesse nos instruir, né? Então, na verdade, Jesus permitiu para nos ensinar. E quando Jesus começa, ele fala uma frase tão curta, né? Qual que é a primeira frase que Deus se dirige ao homem? A primeira frase que ele dirige é: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira coisa que Jesus fala para o homem. Então, o convite, quando a gente inicia a quaresma, é um convite a cada um de nós, a mim e a cada um de vocês. Vamos de novo ser evangelizados. Vamos de novo sentar e começar a ouvir Deus falar. Vamos começar de novo a permitir que o Espírito trabalhe em nós, como se a gente escutasse pela primeira vez, o tempo se cumpriu. Por que o tempo se cumpriu? Porque Deus, de uma forma espetacular, se tornou próximo ao homem. Deus se encarna e vem para o nosso mundo para assumir sobre Ele mesmo o pecado. E é aquela presença tão doce do lado de cada um de nós, é uma comunicação tão íntima, né? É Deus tão do nosso lado, ali acompanhando tudo. Então o reino se cumpre nele, ele assume o pecado. Jesus nos ensina
a como ser homem, a como ser filho de Deus. Jesus vence o mal e Jesus nos restitui. Acho que a maior batalha de Jesus foi essa, né? Restituir cada um de nós, o homem, a Deus. Contar para cada um de nós que nós temos uma dignidade. Contar a cada um de nós que nós somos filhos de um Deus que é Pai. Como é difícil entender isso, né? A dimensão do que Ele veio trazer para nós é uma coisa louca. Então, por isso aqui é uma revolução. Por isso que a palavra conversão, em português é conversão, em grego é metanoia. Meta é uma preposição que fala reviravolta. Noia é um substantivo que chama mente. Então, uma revolução da mente. Por quê? Diferente de todas as revoltas, né? A revolta evangélica é uma revolta que acontece na minha mente. Então, eu não estou lutando em nenhum lugar, estou lutando em mim mesmo e contra nenhuma instituição, mas contra mim mesmo. Então, na verdade, é um tempo de uma riqueza, porque Jesus nos leva ao deserto. Qual deserto? Do nosso coração. Porque é do nosso coração que saem todas as intenções, não é assim que Jesus fala? Não é do nosso coração que saem as más intenções, que sai onde eu vou roubar, que eu vou me arquitetar, os adultérios, as guerras, as confusões, não saem daqui? Então Jesus nos leva no nosso coração, no nosso deserto, para fazer com que a gente lute contra o mal que existe dentro de nós. Então, todo o mal que existe está dentro. Então nós temos que trabalhar, mas para isso nós vamos precisar de duas virtudes que nós temos que pedir a Deus. O que vocês acham que você precisa para poder vencer tudo isso? A gente precisa de paciência, porque é uma paciência conosco mesmo. Um dia eu dou um passo para frente, outro dia eu dou 10 para trás. E humildade. Nós temos que tomar consciência daquilo que somos, criatura. Mas uma criatura amada, querida. E parar e avaliar a nossa vida de verdade. De verdade, porque quando Deus vem, se encarna e se coloca do nosso lado e caminha conosco, e a partir do momento que Jesus vem ao mundo, ninguém mais é sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias. É preciso que eu responda a essa proposta. Vocês têm um pai, foi criado, cada um de nós Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem uma história com Deus. E aí Jesus vem nos colocar tudo isso. E nos dá liberdade de acreditar ou não, né? Porque a resposta é: crede. Crede. Crede no Evangelho. Convertam, faça uma mudança de mentalidade. Avalie a sua vida de verdade. Quem é você? Quando você conseguir responder para você mesmo: eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, sonhada por Ele. Avalie a sua vida de verdade. E avalie como é que nós estamos caminhando dentro disso. Como é que eu posso responder quando Ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho? Arrepender de quê? O que é quando Ele chama a gente à conversão? Chamar, quando eu faço essa reviravolta, é compreender que eu não sou o centro do mundo, mas eu passo a sair, eu tiro o meu ego e passo a me centrar em alguém que é Deus. Eu passo a caminhar com Ele, eu passo a tomar uma consciência que eu vou fazer uma construção de vida. A construção de vida com Ele. Eu não posso caminhar achando que Deus não existe, ou abolindo Deus da minha vida. A grande tentação sempre foi do ser humano viver como se ele resolvesse todos os problemas dele mesmo, que ele se organizasse o mundo sem Deus. Essa é sempre a grande tentação nossa. Por que a gente vive aflito? Porque a gente conta com o quê? Com as nossas forças. A gente não conta com as forças de Deus. E Jesus diz assim: não conte com você e não confie em você, confie apenas em mim. E é tudo isso que a gente faz, não é? Por isso que a gente vive angustiado, porque a gente conta conosco. Acontece qualquer situação com você, antes de você parar e colocar a situação para Deus, você já toma a decisão e toma errado. Então, essa sempre foi, sempre será a tentação, porque eu tenho que aprender a construir a minha vida, caminhar atrás dele, pisando onde ele pisou, vivendo para ele, com ele e nele.
Muito simples essa frase, né? Muito simples. Então a gente não tem dimensão das graças espirituais que a gente precisa para dar conta de poder fazer uma transformação espiritual em nós. Para a gente poder fazer e viver essa batalha espiritual, Deus deixou as armas. E se a gente não usar delas, nós não fazemos nenhum progresso espiritual. Porque para qualquer progresso espiritual nós precisamos da graça de Deus. Nós sozinhos não saímos nem do lugar. Até para rezar eu preciso que Deus desperte em mim o desejo de falar com Ele. Jesus fala assim por uma mística: a maior arma que vocês têm, que eu deixo para vocês, ela se chama? Qual? Oração. É a maior arma que eu deixo para vocês. Sem oração vocês morrem. Sem oração vocês morrem. Então, até a gente tomar consciência que nós não somos só matéria. Então, que eu tenho um corpo espiritual e eu tenho um corpo físico. Então, não adianta nada. Claro que adianta no seguinte sentido: eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que fazer esporte, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu não posso cuidar só desse corpo e deixar a alma na inércia, quieta, né? Então, se eu deixo a alma parada, eu vou adoecer. Tem dúvida? Nenhuma. Eu vou deprimir, eu vou entristecer. Aqueles dias que você não quer sair da cama, fala: ai, estou sem força, ai, estou sem coragem. Porque a oração é o respiro da alma. A nossa alma é incorpórea. Assim diz Deus Pai a Catarina de Siena: Catarina, a alma é incorpórea, por isso que nem só de pão vive o homem. Vocês precisam do pão para o corpo, mas a alma precisa da minha palavra, que é o sustento dela. E se a gente não aprender pela oração, que a gente se alimenta todos os dias, qual progresso faremos? Nenhum, não tem ilusão. Entra a quaresma, sai a quaresma e continua exatamente do mesmo jeito. Nós ficamos com essa vida espiritual mais ou menos no meio do caminho, e a gente não percebe que o sino toca, porque ele nos chama. Para quem os sinos tocam? Para nós, para chamar acorda cristão. Olha a dignidade que você foi feito, creia, e passe a tomar a vida de forma que você se posicione como aquele que crê. As pessoas têm que olhar para nós e saber de quem somos filhos. A nossa vida precisa refletir aquele que nós acreditamos. Mas para que isso possa ser real, para que eu possa corresponder a essa beleza dessa proposta que Jesus veio trazer para mim, eu tenho que ter coragem de me olhar. Por isso, esse tempo forte que Deus nos dá antes da gente viver a Páscoa, eu preciso rever a minha vida e falar: como é que está a minha caminhada de fé? Como é que de verdade eu tenho aberto meu coração para escutar, abrir o ouvido, escuta, mas eu preciso abrir o meu coração para que essa palavra caia e faça vida em mim. Se não ler a palavra, fica do mesmo jeito. Então, será que de verdade, quando eu faço opção por Deus, quando eu passo a entender essa proposta maravilhosa, e que eu faço uma opção por Deus, tudo aquilo que Ele falou é simples de viver. Se a gente não faz opção por Ele, a gente acha que os mandamentos são extremamente pesados. Quando a gente faz opção por Jesus, aquilo é óbvio. Por quê? Por causa do amor. Então, quando Jesus fala: vocês são filhos de um Deus que é amor, o nosso DNA contém amor. Então, a nossa vivência tem que ser de amor. Como é que nós estamos vivendo as nossas relações? Em casa, com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive. É baseado em quê? Em quê? É preciso acordar para isso. Porque do mesmo jeito que hoje o sino toca para nos alertar, chegou a quaresma, e era tão interessante, a gente é de Oliveira, né, eu e Jaque. E quando a gente, na minha cidade tinha uma capelinha, tem até hoje, e quando fechava, a gente estava saindo do carnaval, né, quarta-feira de cinza, 6 horas da manhã, né, que era a época das marchinhas, a época dos clubes, né, que as mães acompanhavam a gente a dançar, né, e podia andar sozinha na cidade, andava aquele bando de gente com as mães. 6 horas da manhã da quarta-feira de cinza, já tocava aquele lamento, o sino era um lamento, nos lembrando quem éramos. Muito bem. Mas na minha cidade também toca o sino quando alguém morre.
Então nós temos que lembrar disso, que um dia o sino também vai tocar anunciando que o nosso tempo aqui encerrou, que a única coisa que nós vamos apresentar a Deus é a nossa alma. Então nós temos que cuidar disso. Eu tenho que tomar essa consciência da minha conversão. Eu não posso fingir que creio, eu não posso fingir que tenho uma vida de uma forma e uma vida de outra escondida, porque nada ficará oculto. Nada ficará oculto. Então dentro de nós tem coisas que precisam ser transformadas. Existe um mal guardado, existe algo que eu preciso converter, existe algo que eu preciso avaliar a minha situação. Então quando eu penso, eu acho que é São Leão Magno que fala a mesma coisa, que as pessoas falam, eu vou deixar de comer carne na quaresma. Ele fala, de que adianta você deixar de comer carne se você come a carne do seu irmão? Porque você fala mal, porque você julga, porque você condena. O que adianta? Nada. Falei, vou deixar de beber, ótimo para você. Para Deus fez qual diferença? Zero. Vou deixar de fumar, ótimo para você. Para Deus fez? Nada. A conversão é de alma, é de atitude, é de lembrar das palavras dele, falar, por causa dele eu não falarei isso, por causa dele, avaliar e falar, nossa Senhor, eu ainda estou julgando tanto, então eu vou me abster disso, porque o Senhor disse, não julgueis, são todos iguais. Nossa Senhor, meu coração ainda é tão duro, eu não perdoo, então eu não rezo o Pai Nosso, até eu conseguir perdoar, porque a condição do perdão no Pai Nosso é perdoar as nossas ofensas, assim como nós. Compreendem? Nós temos que começar a tomar atitude de verdade. Nós temos que começar a incomodar. Porque da mesma forma, vocês lembram quando Jesus estava em Jerusalém e os gregos foram até Filipe e falaram, Filipe, nós queremos ver o Senhor. Lembram disso? Hoje o mundo também quer ver Jesus. Quem vai revelar? Nós somos cristãos. Então por isso a nossa atitude tem que ser coerente com aquilo que nós cremos. Não dá para colar as páginas da Bíblia. Temos que assumir o nosso papel. Isso é para isso que nós estamos no período da quaresma. Então a oração é uma arma poderosíssima. A confissão é uma arma. É maravilhoso poder confessar, é maravilhoso poder se expressar diante de alguém. Falei, mas vou confessar com o padre, eu tenho maior dificuldade. Deixa eu explicar para vocês. Não tem que explicar. Quando você está diante do sacerdote, que ele está com aquela estola, ele é o Cristo em persona. Ajoelha e fala, Jesus, meus pecados são, não te amo acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de todas as coisas. Eu cometi adultério, eu matei, eu roubei, eu falei, eu fiz isso. Fala só o que você fez. E o sacerdote fala, estará perdoado os seus pecados. Você não está aí lá para conversar nem explicar. Não se justifique diante do Senhor teu Deus. Fala, pequei, por quê? Porque eu não presto. Senhor, é muito pó e pouco espírito, eu tenho que transformar em muito espírito e pouco pó. É igual aquele menininho que tem na internet com o pai. Vamos lá, papai, porque eles fizeram isso. Por que eles fizeram isso? Porque eles são maus. Então nós vamos lá e vamos resolver. Por quê, meu filho? Porque nós somos maus também. Porque nós somos mal também. Nós temos que tomar consciência que sem a graça de Deus, nenhum pensamento bom nós temos, que tudo nós dependemos dele. Então quando eu tomo consciência disso, e para mim é maravilhoso quando ele fala assim, não confie em você, fala, ai que alegria, vou confiar em quem? Nele. Então você conta para ele, aprenda. Cristianismo não é teórico, evangelho não é teórico. O cristianismo vai acontecer, a sua revolução vai acontecer o dia que você tiver um encontro. Porque eu estou falando de uma pessoa que é viva, eu não estou falando de uma ideia. Jesus está vivo. Então quando eu faço uma relação, que eu vou orar, que eu vou encontrar, é eu e ele. Eu falo e ele responde, eu fico calado, ele fala. Se eu aprender a silenciar para deixar Deus falar. Compreende? Eu tenho que começar a entender que nós não estamos flutuando, nós estamos inseridos, nós estamos alicerçados num Deus vivo. Então eu não posso viver uma experiência de fé se ela não for concreta. Não dá para viver no abstrato. Nós temos que viver uma fé baseada numa certeza de que eu sou filha de Deus e que Deus me acompanha todos os dias, que eu vivo na verdade sob o olhar de quem me ama, que é Deus. Eu vivo sob o olhar dele. Vocês já fizeram essa experiência? De andar todos os dias sabendo que tem ele que te acompanha?
vocês vão mudar até o passo. Presta atenção nisso. Você está no meio do olho do furacão agindo e fala, ele está aqui do meu lado me olhando, você muda até o passo. Você até ri diferente, fala, nó, está aqui. Porque é diferente, é uma presença de amor. O dia que entendermos esse amor de Deus, essa loucura de um amor de um Deus, que você imagina, Ele encarna para assumir o nosso pecado. E quando eu penso que Ele veio nos restaurar, nos restituir a Deus, nos dar o direito de uma eternidade. Isso vale tudo que tem que ser pensado na minha vida. Se cada dia que eu vivo falta menos um, hoje é a única e a última oportunidade que eu tenho de amar e servir a Jesus. Hoje pode ser a última vez que eu falo com vocês. É assim que eu tenho que pensar. Hoje pode ser a última vez. Acho que foi hoje no hospital que eu falava, não, filho, amanhã. Eu falei, eu não tenho amanhã, eu tenho agora. Tenho que resolver isso agora. E o doente também não tem amanhã, ele tem agora. É agora, tem que ser resolvido. Nós temos que deixar de adiar. É agora. Que hora que eu me converto? Agora. Quando Jesus falou para a samaritana, João fala, era meio-dia. Todos os dias, que é o momento da luz, né, que quando o sol está absolutamente em cima e que tem a transformação. Todas as vezes que vocês tomarem uma decisão, quando vocês tiverem uma roda de pessoas e alguém for falar mal de alguém e você desviar o assunto, naquele momento que você tomou uma atitude, aquele meio-dia. Porque você se converteu naquele momento, você dobrou a língua, guardou a língua e não falou mal. Porque você lembrou que Jesus falou, não julgueis. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Compreende? É pegar essa palavra, levar a sério e falar, Senhor, olha a minha vida, diante daquilo que o Senhor falou, põe luz nela, e me ajuda a transformar. Eu preciso de oração diária, eu preciso de confissão, pelo menos uma vez por mês, não é por ano na Páscoa não. Nós temos que largar de ter preguiça. Nós temos que investir na nossa vida espiritual, e a gente não investe nela. A gente tanto não investe, que quando me ligaram essa semana, ele falou, Filó, a pessoa chorava tanto no telefone, falou, o médico falou que a minha irmã não tem mais 2 meses de vida. Eu falei, bem, paciência é isso. Não, se o corpo está encerrando, já está com metástases em todo lugar, tem muito o que fazer. Ela falou, o quê? Preparar a alma para o encontro? A gente não acredita nisso, né? Porque a hora que o pessoal constatar seu óbito, já está lá diante dele. Então é preciso preparar a alma para o encontro. Falei com ela, leva ela para confessar enquanto ela fala, leva ela para a Eucaristia, leva ela para avaliar a vida dela enquanto há tempo. Isso é muito sério, nós temos que ter pressa, porque a gente não sabe quanto tempo nós estamos aqui. Ele chama, ele fala isso, lindo, quando ele fala para aquele monge, ele fala para ele, quando você vier me ver, igual a gente estava aqui diante do Santíssimo, traga para mim os seus problemas, que a solução eu as tenho. Precisa de morrer. Traga para mim, traga tudo. A solução, só sossego, não é que você larga os problemas, vai embora, leve igual uma pluma. E quando você for interceder por alguém, fale assim, fala para mim como falaram quando Lázaro estava doente, e fala assim, Jesus, fulano, a quem tu amas, está doente. Só isso. Aí você tem que confiar no amor que eu tenho por essa pessoa. E não fique me perguntando, Jesus, o que você vai fazer com ele? Jesus, o que você já resolveu? Não tenha curiosidade sobre a vida do outro, diz o Senhor. Cuide da sua alma, porque pode ser hoje que eu vou te buscar. A gente não pensa nisso, gente. A gente não leva a nossa vida espiritual a sério. Então eu preciso de oração. Eu preciso de confissão. Se possível, eu vou morrer falando isso com vocês. Eucaristia diária. Adoração ao Santíssimo. E a oração mais poderosa que Deus nos deixou, que é o terço. Não existe nada mais poderoso que rezar o terço, Nossa Senhora. Não existe. Então quando alguém me pede, Filó, me dá uma oração rápida, uma oração que cura tal coisa, uma oração poderosa, o terço. Me dá uma oração para poder tirar meu marido do alcoolismo, o terço. Me dá uma oração para o meu filho converter, o terço. Tudo que vocês precisarem, pega o terço. Uma das coisas que mais me encanta no terço, quando a gente reza a segunda parte, fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. É agora, que ela é mãe. Então ela age agora. Então nós precisamos de ter a coragem de nos olhar e falar, Senhor, me dê as armas que eu tenho nessa semana, nessa quaresma, porque o jejum já faz parte da vida do cristão. Fazer a caridade, olhar para o irmão, já faz parte da nossa vida. Se a gente não faz isso, intensifique.
Se não faz isso, peça a Jesus. Até para ajudar, eu falo com ele: Jesus, com quem hoje o Senhor quer que eu encontre? Para quem que é essa cesta? Para quem que é esse lanche? Para quem que eu vou preparar isso para sair quando eu coloco no carro? Para quem é que o Senhor quer que eu encontre? Até para ajudar, a gente precisa da graça de Deus. A gente não faz nada sem a graça dele. E é preciso entender que isso é uma humildade. Jesus falou: se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque a criança confia. Porque a criança tem a simplicidade, tem a humildade. Ela se entrega, ela confia. Então é preciso entender que Deus está nos trazendo uma proposta. Ele veio até nós para nos levar de volta ao Pai. Está na nossa mão, querer ou não, responder a isso. A resposta é: convertei-vos e crede. Crede em Deus, crede também em mim, como diz Jesus. Crede e passa a ter uma vida de coerência naquilo que você crê. Mas para isso nós precisamos das armas: oração, precisamos da confissão, precisamos de adoração, precisamos de Eucaristia, precisamos de rezar o terço. Esse é o caminho. Tudo vai acontecer para que você não reze? Claro, nós estamos diante de uma batalha espiritual. Essa batalha é pesada. Por isso que a gente tem que estar mais atento, para que a gente dê conta de celebrar a Páscoa, que a gente também esteja renovado e que a gente renasça, né? Para de verdade assumirmos: eu sou cristã. Que nessa caminhada a gente conte com a ajuda de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que interceda por nós junto a Jesus, porque ela é mãe. Então ela é a única capaz de olhar para nós e saber aquilo que a gente precisa. Ela é a única capaz de saber as graças espirituais. Deus Pai fala assim. Hoje eu falava com ele, a hora que eu cheguei cedo na igreja para fazer a adoração, eu falava com ele: o Senhor disse para Catarina de Siena que seus filhos ficam muito tristes quando não conseguem bens materiais, que não conseguem uma casa, um carro, não conseguem as coisas, mas que o Senhor não vê nenhum filho ficar triste porque não consegue os bens espirituais. Então eu queria dizer para o Senhor que a minha ignorância espiritual é tamanha, que nem eu não sei reconhecer as graças espirituais que eu preciso para chegar ao céu. Então o Senhor é o meu Pai. Eu falo isso, a gente tem vontade de chorar, que a gente tem um Pai. O Senhor me olha como sua filha, e o Senhor tem total autoridade na minha vida, porque eu sou sua e vos pertenço. Então faça em mim as graças, me faça ter as graças que o Senhor sabe que eu preciso para a minha salvação. Me ajuda, porque a ignorância é tamanha que eu não sei reconhecer a minha necessidade. Mas diante de rei, a gente vira mendigo. Então a gente não sabe o que pedir. A gente estende a mão e fala: seja feita a vossa vontade, me dê a graça de construir a minha vida todos os dias. Quando eu rezar o Pai Nosso, na hora que eu falar seja feita a vossa vontade, eu me curvar diante do Senhor e deixar que se cumpra em mim aquilo que é o seu sonho. É assim que a gente precisa caminhar, construindo a nossa vida somente por Ele, com Ele e nele. Nossa Senhora foi aquela que deu conta de viver tudo isso, por isso que ela era cheia de graça. Vamos pedir a ela, que era cheia de graça, que nos ajude, que interceda por nós, para que também a gente possa se esvaziar e ser cheios também da graça de Deus, para que a gente possa de verdade viver a última quaresma. Pode ser a última da nossa vida, mas que a gente viva ela na intensidade de ser a última da nossa vida. Ave Maria. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo, com o tema Descansa no Senhor. Acompanhe. Hoje nós estamos encerrando, né, um semestre. Olha que coisa maravilhosa, né? Conseguimos cumprir o semestre, conseguimos nos encontrar, meditar. Agora nós vamos ter uns dias para pensarmos, né? Uns dias aí, uns 15 dias, para pensarmos. E aí eu escolhi um texto, uma frase, que está na primeira carta de São Paulo, primeira carta de Efésios, no capítulo 1, no versículo 18. Para que a gente possa pensar durante esses dias que a gente não vai se encontrar, para a gente poder avaliar a nossa vida,
né? Então, está escrito assim, eu rogo, eu rezo, né? Eu rogo para que os olhos do vosso coração sejam abertos, sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança para a qual Ele vos chamou. Palavra da salvação. Por que eu quis começar com essa palavra? Porque eu gostaria que a gente revisse nesse período como é que está a minha caminhada pessoal. Será que os olhos do meu coração estão abertos para entender a dimensão do que é acreditar em Jesus e do que é ter uma fé que seja viva? Para que eu possa entender como é que tem sido a minha caminhada real com Ele. Nós agora estamos todo mundo correndo por um período de férias. Todo mundo cansado. Todo mundo achando que vai descansar quando puder desligar de tudo e estar numa praia, ou estar num hotel fazenda, ou sair do país. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É possível alguém descansar sem ter se encontrado com o Senhor? Não é. É ilusão. É ilusão que o mundo dá. Fala, corre bastante, aí você pega uma viagem, some uns 15 dias, some uns 20 dias. Como que você descansa? Se você vive num mundo agitado, confuso, com o mundo sob pressão, e você escuta Jesus falando assim para você, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Por que a gente fica tão cansado? Porque a nossa vida de oração e a nossa vida com Jesus, ela é sofrível. Nós não vivemos uma relação de confiança absoluta no Pai. Por que a gente cansa tanto? Porque a gente acha que faz tudo pela força das nossas mãos. Mas eu não vou contar com Jesus para essa bobagem? Vai. Então, enquanto a gente não aprender aquilo que eu falei aqui no início da carta de Efésios, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que você perceba que tem um Pai que te acompanha, que tem uma presença contínua com você, e que a sua vida, por mais miserável que seja o que você fizer de mais simples possível, interessa a Deus. E que se você aprender a dividir tudo o que você tem que fazer no dia com Deus, você ficará mais descansado. Vocês acreditam que isso é possível? Pois eu afirmo para vocês que é. Caminhar com Ele não tem preço. Aprender a dividir tudo com Ele não tem preço. O dia que a gente aprender que tudo eu faço com Ele, que aquilo que está escrito, que a gente vive, existe e se move em Deus, que não estamos sozinhos, que alguém se preocupa profundamente conosco, que todos nós valemos muito mais que todos os pardais, que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, que Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Então, por que a gente vive sentindo cansado, sobrecarregado e achando que as férias vão nos descansar? Não vai. O que me descansa é estar no coração do Senhor. O que me descansa é repousar no Senhor. O que me descansa é colocar tudo dentro do coração dele que me preocupa. O que me descansa é poder ter uma conversa com Ele de igual. E Deus nos permite conversar com Ele como nosso amigo mais íntimo, falar, senta aqui, Senhor, deixa eu te contar o que aconteceu. Senta aqui que eu estou cansado de procurar emprego. Senta aqui porque nós estamos sofrendo essa loucura que está esse país. Senta aqui, Senhor, porque eu vou te contar como que está difícil. Divide a dor, divide a sua angústia e você verá o único capaz de te levantar. A única mão que te põe de pé. Experimenta. Experimenta, eu quero que vocês tenham uma religião que seja viva. Uma religião que você possa confiar no Pai de olhos fechados. Tem dinheiro nenhum, mas eu tenho o Pai, que não vai deixar faltar nada. O dia que vocês tiverem coragem de falar isso, o dia que vocês tiverem coragem de viver isso, tem que ter coragem de viver uma fé que é viva, porque é assim que as coisas caminham. É assim. Deus está presente e não tem outro lugar que eu possa descansar. O resto é ilusão. Se o mundo te promete não, você vem para o spa que você vai ficar ótimo. Mentira, que você levantar do spa das massagens, está tudo igual. As angústias estão dentro do seu coração, os problemas estão lá. Você não dividiu com ninguém.
Aliás, você dividiu com um tanto de gente que só colocou minhoca na sua cabeça. Que falou, capaz de ser pior do que você está pensando. A situação está pior, não vai ficar pior. Você viu falar, não, das catástrofes vai acontecer, ninguém fala nada de bom. Aí a gente não escuta nada, não assiste televisão, conversa com Jesus, fala, só viu aquele problema, me ajuda. E acabou o assunto, porque ele já vai ajudar, passa para o outro. É preciso viver uma vida assim, porque aí nós vamos viver com mais leveza. Nós temos que entender que Deus, qual que é a maior preocupação que um pai tem com o filho? Vocês que são pais e mães, qual que é a preocupação que vocês têm com os filhos de vocês? Que ele seja feliz. Ele se preocupa com todo o bem do seu filho, não é? Deus é assim. Ele se preocupa com o seu bem. Ele se preocupa com a sua felicidade. O dia que vocês entenderem isso, o dia que vocês entenderem, vocês vão ter medo do Senhor? Não. Eu não quero que vocês tenham uma relação com Deus de temor. Eu não falo, vou falar isso com ele, então eu vou contornando as palavras. Não contorna, não. Fala porque ele já sabe. Fala porque ele já sabe. Conversa com ele igual nós estamos falando. Com simplicidade, com doçura, mas com confiança. Porque ele é seu pai. Ele é o pai. Ele escuta. Por isso é que ele dá descanso. Então não tenha ilusão. É ótimo passear, viajar. Ótimo, não estou falando nada contra as férias. O que eu estou falando é que não tenha ilusão que você vai descansar lá. Não. Ninguém descansa se não se encontrar com o Senhor. Por isso o povo está tão angustiado. Por isso o povo toma tanto remédio. Por isso o povo está tão deprimido. Por isso o povo está tão mal-humorado. O povo está infeliz. Porque não sabe que existe Jesus. Vive com tristeza, enfim. Acho que tudo é sem possibilidade. Nada é impossível. Deus tem solução para todas as coisas. Ele tem solução para tudo. Olha que lindo. Jesus é apaixonante demais. Estou com um menininho lá no CTI de 2 aninhos. Ele está com uma diarreia tem mais de 60 dias. Claro que veio do interior, tudo de errado, que já podia, já fizeram com ele. E ele veio lá para o CTI e nós estamos apanhando dessa diarreia. 60 dias que já não consegue mudar a história. Já abriu barriguinha 3 vezes. Já abriu no interior e abrimos aqui. Não conseguimos resolver. Já fez colonoscopia, tudo. Pensa no exame, está feito. Aí eu assumi o caso essa semana e fui rezar. Né? Falei, Jesus, tem alguém que sabe, e esse alguém é o Senhor. E a gente tem que diminuir o sofrimento, não é essa a missão do cristão? Diminuir o sofrimento, fundir vida. Me mostra como é que a gente faz isso. Fizemos as biópsias, estão umas coisas esquisitas. Já ligo para meio Belo Horizonte, que eu peço ajuda para todo mundo que sabe mais do que eu. Já liguei para os médicos, tudo bacana. Vem cá na Santa Casa me ajudar. E eles vão mesmo, porque o pessoal é bacana, ajuda. Amanhã vai uma turma lá ajudar. E aí, a mãe e Deus, a gente tem que ficar atento, porque Deus vai falando, Ele vai conduzindo. O médico da anatomia patológica é um doce. Está na luta lá, filó, já procurei de tudo, ninguém acha nada, está tudo ulcerado. Aí já tinha sido levantada a possibilidade de doença inflamatória intestinal, que pode ser a primeira manifestação da criança ter uma imunossupressão. Pensa em AIDS, já testamos tudo que imaginar de exame, nós já fizemos esse menino. E ele está lá no CTI. E aí eu liguei para um médico ontem, que é imunologista, famoso, bacana. Liguei para ele e falei, meu filho, presta atenção, o menino está até marcado com você lá nas clínicas, final de julho. Mas a família queria tanto que você fosse lá, a gente queria tanto que você fosse. Mas a família falou que paga, mas é difícil de pagar. É difícil. Profissional no seu gabarito é difícil. A resposta dele foi, Filó, todo mundo sabe que nós que trabalhamos, Santa Casa, Hospital das Clínicas, não é o dinheiro que nos move. Claro que iremos. E aí foi hoje. E aí foi conversa de 2 horas. Hoje você tumultuou. 2 horas com os pais, conversando, investigando, desde o fio de cabelo do menino. E haverá 3 possibilidades de doenças raríssimas. Infelizmente, provavelmente sem cura. Mas há uma possibilidade de algumas mudanças e precisa fazer um exame caro, muito caro. Mas como Jesus abre todas as portas, essa doçura, sabe, de tudo, já antecipou, já foi na frente, aquela coisa que é Jesus, né? Que a gente precisa aprender. Há uns anos, esse ano, eu recebi já um telefonema de um casal que frequentou muito aqui a igreja, eu não os conheço. Se apresentaram, mudaram para a Califórnia, que de lá pode gerenciar as empresas. E falou, Filó, nós precisamos de ajudar, por quê? Tem dinheiro, eu quero ajudar.
Então, estamos com os projetos, estou esperando meu marido acabar de escrever o outro projeto que nós vamos fazer. E aí é muito dinheiro. Aí liguei para quem pode. Falei, Jesus, para quem nós vamos ligar, querido? Para quem tem dinheiro, claro, né? Então, liguei e falei aqui, junta os amigos empresários. Olha que bacana. Aí liguei, mandei uma mensagem para ele, mandei um e-mail para ele, falei, preciso de vocês para fazer um exame desse menino Einstein. Olha para você poder ver, só os pobres de Jesus que vai chegar lá no Einstein. Tem R$1, chega no Einstein. Só os pobres de Jesus. Vocês têm que entender como é que ele faz. Ele é impressionante. Vai chegar no Einstein o menino que não tem R$1. Olha que espetáculo. Quem que entende essa lógica? Ninguém. Só de Deus. É encantador. Liguei para ele e falei, amanhã eu vou saber o preço de quanto é que vai ficar o exame, quando eu vou negociar o desconto, claro. E ele falou, Filó, mas eu te agradeço a oportunidade de poder ajudar. Olha que espetáculo. Como você ainda está sabendo, nós já temos dinheiro para fazer o exame. Isso é aprender a entregar. Senhor, conduza. Aquilo que a gente não vê, aquilo que não enxerga, mas que o Senhor sabe. Que mesmo que ele não tenha possibilidade de cura, a família precisa de uma resposta. E isso fará diferença no coração dessa família. E falar, não houve limite? Não, não há limite. E aí o pessoal na Santa Casa brincou, não, a supervisora falou comigo, não, aqui o problema não é falta de recurso, né, Filó? Porque aqui a gente acha ajuda em qualquer canto. Falei, todo mundo ajuda. E isso me encanta no Senhor, já falei isso com vocês, como é que Ele cuida de cada um. Se esse menino tiver que fazer exame no Einstein, ele vai fazer exame lá. Já mandaram tudo para mim, quanto sangue tem que mandar, o endereço, tudo vai chegar. Presta atenção, quem vai pagar? Quem nunca viu. Mas que irmão, que começa a se sentir comprometido, porque começou a viver uma religião que é de verdade, um Deus que é vivo, e entender que nós somos irmãos, que cuidamos uns dos outros. Se um não sabe, outra ajuda, amanhã vai um gastroenterologista lá bacana me ajudar, ver se é isso mesmo. Liguei para ele e falei, vem me ajudar. Ele falou, claro que eu vou, Filó, quem não gosta de ir na Santa Casa, todo mundo já passou por aí. Claro que irei para te ajudar, para discutir o caso com você. Olha que bacana, um tanto de gente que soma força, porque quando a gente não sabe, a gente liga para todo mundo e fala, me ajuda. Você me ajuda, eu estou com um caso difícil, o que é difícil para um, difícil para todos. Nos ajude a encontrar a solução para esse caso. Para aliviar, para poder ir embora, a família está toda parada. Mas é assim, a gente tem que aprender a conviver que Deus é vivo. E todo dia eu estou falando com ele, Jesus, qual que é a solução desse menino? E Ele dará. Já arrumou o caminho, né? Claro. Já fechou o assunto, tenho certeza. Mas é porque a gente tem que aprender a confiar. Então a gente entrega... E entrega, descansa. Descansa em Deus. Mas o que eu desejo mesmo é que um dia a gente vai se entregar de tal forma a Deus, tal forma, que a gente já não vai desejar mais nada a não ser poder viver somente aquilo que Ele deseja. A gente vai entregar tanto tudo a Ele, que falar, Senhor, conduza, da forma como o Senhor quer que conduza a minha vida. Mas enquanto a gente viver com o nosso coração fechado, a pessoa que tem um coração fechado, ela não enxerga. Ela não escuta. E as mãos e os pés ficam paralisados. Então, ela não vai em direção a ninguém. Porque ela está fechada em si mesma. Ela vive o mundo dela. Fechadinha, igual aquela bolha que eu falei com vocês. Fica fechado na bolha. E não vai em direção a ninguém. Mas a gente precisa escutar aquilo que o Senhor falou, né? Quando Jesus falou que Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em outros trechos, você vai ouvir Jesus falando, a boca só fala aquilo que tem o coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E vocês vão ver lá na profecia de Ezequiel o Senhor falando, eu vou tirar do coração deles um coração de pedra, de dentro deles um coração de pedra, e dar um coração de carne. Vou infundir o meu espírito sobre eles. E eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Ah, que coisa maravilhosa de que a gente conseguir viver isso. Pedir a Deus que troque o nosso coração. Pedir a Deus que quebre o nosso coração, que tire esse coração de pedra, que nos faça escutar com paciência o outro, olhar com ternura o outro. Porque quando a gente tem um coração de carne, igual foi o coração de Jesus, a gente vai aprender a viver essas coisas, como Ele viveu. Porque Jesus teve o coração de carne, viveu com mãos humanas, fez tudo o que tinha que fazer, e nos colocou dentro do coração dele, para que a gente pudesse aprender. Então Jesus, o coração dentro da Bíblia, ele é o símbolo daquilo que está lá no mais íntimo nosso. Não o coração de sentimento, mas aquilo onde a sede do Espírito Santo. Então nós precisamos de abrir esses olhos, de começar a olhar diferente e falar, alguém que habita em mim. Deus habita em mim, há um mistério que habita em mim, há um mistério na nossa vida, que esperança fomos chamados. Então quando a gente se encontrar com o Senhor, a primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar a nossa vida e começar a escolher que realmente o que é real e o que é relativo.
Nós vamos começar a ordenar. Porque senão a gente se perde com tanta coisa que o mundo te oferece de nada. Mas nos ilude. E se a gente não está firme em Deus, a gente acha que aquilo é bacana. E quantas vezes nos leva para um sofrimento maior. Então eu preciso ordenar a nossa vida nos valores que são verdadeiros. Qual é a esperança que nós estamos sustentados? Deus nos criou por uma coisa que se chama eternidade. Nós vamos viver eternamente. Então, o dia que a gente entender isso, nem a morte tem poder sobre você. A morte não vai te amedrontar mais. Morrer não vai te dar medo mais. Segunda-feira nós perdemos um bebê. Aí eles me chamaram. Falei, vim batizar. Eu não sabia se meu já tinha sido batizado, dava tempo, a família estava lá. Falei, ô Gê, presta atenção. Eu vou batizar. Se eu estiver batizando de novo, só perdoa. Se não, só aceita, mas como nós vamos fazer? Pagão não vai. Pode não, pagão não pode. E aí os residentes, eram muitos residentes novos, que eles vão trocando, e eles resolveram ficar por perto. Me viram batizando, falei, quem mais vai rezar comigo? Vamos aprendendo a rezar. Não sei nem se o povo acredita. Falei, mas tem que rezar comigo. E aí, eles falaram, mas acabou, não tem mais nada. Fizeram 45 minutos de massagem. Não vai voltar. Sim. E vocês vão fazer o quê? Vão embora? As caras me olhando. Falei, ninguém sai. Não podemos ir embora. Ninguém morre só. Então, ela vai ficar de mão dada comigo até descansar. Jesus falou que se a gente rezar o terço da misericórdia, ele encurta a agonia. É um bebê, pecado zero. Mas eu vou rezar o terço da misericórdia para elas. Ninguém sabia, rezei sozinho. Rezei o terço da misericórdia, não ligo não. Fico parecendo uma louca no CTI. Não ligo não. E aí, depois que eu rezei o terço da misericórdia, a frequência cardíaca foi caindo. Fiquei de mãozinha dada, falei com as meninas, sabe o que se chama isso? Essa presença nossa chama-se transfusão de serenidade.